Gente, outra coisa muito legal que aconteceu nessas férias do Gay Nerd foi a Comic Con Experience aqui em São Paulo, em dezembro. Foi muito legal. A gente até fez uma live do Gay Nerd direto de lá, abordando machismo no universo nerd, que você encontra aqui na página. E aí eu tava lá, trabalhando como jornalista, correndo de um lado pro outro, pegando aquelas filas enormes pra tentar descolar um brindezinho bacana, quando aconteceu uma coisa muito legal e que me fez pensar bastante. Eu tava andando pelos corredores quando um menino que tava numa fila pulou na minha frente e perguntou: "Você não é o Gay Nerd?" Gente, eu fui reconhecido. Eu fiquei muito chocado, eu sou praticamente uma subcelebridade agora. Mas o menino foi um querido, eu tirei foto com ele, com a mãe dele, e depois eu fiquei pensando, mano, essa coisa de vídeo mexe muito com a cabeça das pessoas. Quando você liga uma câmera e começa a falar de igual pra igual, essa identificação é muito potente. Eu sabia que era potente, mas eu não imaginava que fosse a esse ponto. E isso me fez pensar na responsabilidade enorme que é isso aqui. É uma coisa que já vinha na minha cabeça há algum tempo. Quando eu recebo alguma mensagem de fã, com algum problema pessoal, pedindo minha opinião, eu sempre fico com muito receio. Eu sei que youtubers e instagramers muito famosos têm muito disso, de virar uma referência para as pessoas, um modelo a ser seguido, mas eu acho isso um assunto tão delicado, mas tão delicado. Mesmo o nome influenciador digital eu acho assustador. Influenciador de quê? A gente quer influenciar pra quê? A gente deve influenciar? Porque veja bem, eu não conheço nada da sua vida. Nenhum conselho que eu puder te dar vai ser tão efetivo e tão certo quanto algum que sua mãe pode te dar, ou seus amigos, ou alguém que você confia. Essa sempre foi minha principal encanação com livros de autoajuda. As sugestões são sempre muito vagas, muito amplas, e aí vira uma coisa meio genérica, como se todo mundo tivesse problemas parecidos e a mesma solução servisse pra todos. E tem uma outra coisa. Eu percebo as pessoas cada vez mais críticas em relação ao que elas leem ou que elas veem em veículos tradicionais como jornal, revista, programas de TV, mas nem sempre esse senso crítico rola em relação aos youtubers. O fato daquela pessoa tá batendo um papo super informal com você direto da casa dela, falando palavrão, sem uma grande empresa de mídia entre vocês dois, não significa que ela também não tem suas intenções, suas tendências próprias, seus recortes de vida. A primeira coisa que a gente aprende numa faculdade de jornalismo é que nenhum veículo de comunicação existe no vácuo. Sempre tem um contexto social, ou político, ou econômico por trás. E isso também vale para os comunicadores. Aliás, como eu não gosto desse termo influenciador digital, o que eu prefiro é exatamente esse, comunicador digital. Eu acho bem menos marqueteiro. E eu não tô nem falando só de contexto político, né? Até porque tudo hoje é política, né? Esse jornal é de esquerda. Não, esse jornal é de direita. Não, fulano é que é de esquerda. Não tem só a ver com isso. Por exemplo, pega o meu caso. Eu acho que a minha experiência como um cara gay me coloca numa posição muito inadequada pra dar conselho pra outras pessoas. Eu sou um cara branco, cisgênero, que vem de uma família super estruturada, que nunca passou nenhuma necessidade. Meu pai e minha mãe sempre me apoiaram e me aceitaram do jeito que eu sou. Demoraram um pouquinho no começo, mas depois se resolveu. E eu sempre tive acesso a todo tipo de informação, inclusive sobre a vida LGBT. Então eu nunca tive essa encanação que a minha orientação sexual era errada, ou que eu ia pro inferno, ou que eu nunca ia conseguir ser feliz, ou nunca ia ter um relacionamento longo. Então só aí já dá pra sacar que a minha história é muito uma exceção. Ela é uma exceção até pra minha geração, porque eu saí do armário no final dos anos 90, quando as coisas eram muito mais complicadas. A gente não tinha uma Pablo Vittar na TV, né? No máximo era Vera Verão e olhe lá. Então, que posição que eu posso estar pra aconselhar qualquer coisa pra você? Assim, sobre filmes, séries, quadrinhos, games, eu me sinto 100% confiante pra falar, porque eu realmente consumo muito disso e eu realmente entendo do assunto. E convenhamos, você escolher entre esse ou aquele filme que eu recomendei é uma decisão muito menos impactante do que, por exemplo, que horas você vai sair do armário na sua vida. Conselhos pessoais são outros 500. Vocês deviam ter uma pulga atrás da orelha, não só comigo, mas com qualquer outro youtuber, ou influenciador digital, ou enfim, seja lá como você quer chamar. Por isso que eu realmente gosto de chamar você pra uma conversa, porque eu espero que você me diga se eu estiver errado. Quando eu estiver falando de algo claramente por um prisma muito pessoal, alguém aí levanta a mão e diz: Marcel, ó, aí onde você tá pode ser desse jeito, mas do lado de cá não é bem assim. Me chamem na chincha mesmo, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu gosto de conversar, eu admito que eu tô errado numa boa. Até porque eu acho que isso talvez seja o próximo passo da nossa luta pelas questões LGBT. A gente luta para que a comunidade como um todo seja aceita pela sociedade, mas o próximo passo é também reconhecer essas individualidades, essas necessidades de cada um. As dificuldades de um gay não são as mesmas de uma lésbica, e as dificuldades de uma lésbica na zona
Zona Oeste de São Paulo não são as mesmas de uma lésbica na periferia. A vida de um transgênero é difícil, mas a vida de um transgênero negro é mais difícil ainda. E com o tempo, se Deus quiser, a gente vai trabalhando essa empatia e se colocando no lugar dos outros. Medir as coisas só com a nossa régua é super complicado, dá muita margem para ser injusto. Especialmente no meu caso, que tenho todos esses privilégios. Inclusive o privilégio de estar aqui falando com você. Mesmo nos dias de hoje, não é todo mundo que tem essa oportunidade de poder dar seu testemunho, de dar a sua visão das coisas e ainda ter gente aí prestando atenção. Fiquem espertos, exerçam esse filtro bem importante. Pensem bem em quem vocês estão seguindo, curtindo e ouvindo. E me coloquem na linha. Se algum dia no futuro rolar de eu ser reconhecido de novo por aí por causa do Gay Nerd, eu quero ter a tranquilidade de que eu fiz tudo certinho. Aliás, tudo certinho vai ser impossível. A gente sempre erra uma coisa ou outra e é aí que você entra. É isso, gente. Eu vou me despedindo por aqui. Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, deixa o seu comentário, se inscreve no nosso canal. Se você tá vendo no Facebook, deixa o seu like, compartilha, também comenta. Semana que vem tem mais vídeo pra você. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd. Gente, vocês lembram um vídeo antigo que eu fiz do ano passado, que eu falava do Concept? Cara, eu tinha o Concept em espanhol e agora finalmente a Galápagos lançou o Concept brasileiro. Então eu vou fazer uma coisa muito de youtuber, já que o tema do vídeo hoje foi youtuber, que é o unboxing. Aham. Então, gente... igualzinho, igualzinho a versão espanhola, a única coisa que vai mudar são as cartas. Por exemplo, tem umas palavras, por exemplo, portunhol, Thaís Araújo, Porta dos Fundos, Lima Duarte. Imagina fazer o Lima Duarte nesse jogo.